Ei, gente, eu tô aqui querendo falar com vocês, né, a respeito de Deus e de política. Há algumas coisas, né, que estão acontecendo, que estão na minha cabeça. E eu não sei nem como começar, né, porque na verdade eu já falei bastante de opinião pessoal e de política na internet, mas eu, eu nunca falei de Deus, né, e algumas pessoas sabem, né, que eu sou cristã. Mas a grande maioria das pessoas que, mesmo sabendo que eu sou cristã, não sabem a minha história, não me conhecem, né? Então, eu sou aquela pessoa, como alguns dizem, da antiga, literalmente. Não é da antiga porque eu tenho 51 anos de vida, não. Da antiga porque eu sou da antiga. Eu fui nascida e criada dentro da igreja reformada, da igreja evangélica, né? Popularmente, vulgarmente chamada de evangélica, né? Uma forma pela qual eu não me autodenomino, né? Eu nunca falo assim, eu sou evangélica. No passado eu já falei que era. Porque no passado, falar que você era evangélico fazia com que as pessoas entendessem exatamente o que você estava falando, né? Principalmente na época que eu era pré-adolescente. Então, quando eu falava que eu era evangélica, isso já significava várias coisas. Significava, por exemplo, que eu não estava à disposição, né, para passar pela mão de menino nenhum. Eu não ficava, eu não tinha essa, né, comportamento volúvel e vulgar, né? Eu tinha padrões, eu tinha princípios, eu tinha regra de conduta, né? Tudo isso estava implícito na palavra evangélico, o que infelizmente não é uma realidade hoje, né? Banalizaram não só o evangelho quanto a própria palavra. Então, eu com meus 18 anos de idade, na época que eu comecei a estagiar no Hospital Santa Casa de Vitória, né, fazendo técnico de enfermagem, eu estava no segundo ano na época, e carne fresca, vocês sabem como é que é, em qualquer lugar, em qualquer época da história, é assim. Então, quando eu cheguei no hospital, muitos acadêmicos, né, ficavam rodeando, chavecando, médicos e até médicos casados. E a minha forma de me livrar de todos, e eu me livrava de todos, não queria saber de nada, não queria namorar com ninguém. Eu tinha 18 anos na época e também não ia virar pegação de ninguém, né? A forma que eu espantava todo mundo era dizendo que eu era evangélica. Quando eu dizia, sou evangélica, o cara já sabia, com ela eu não vou conseguir nada. Hoje em dia é diferente, vocês sabem, né? Tem gente que fala assim, crente da bunda quente. Tem gente que fala, não, aquela irmãzinha, porque já sabe que vai conseguir, né? O balacobaco vai acontecer. Infelizmente, são todas? Claro que não. Claro que não. Mas esse tipo de banalização aconteceu, né? É, a igreja ela é de Cristo, mas ela é constituída por pessoas. Pessoas são humanos e humanos são falhos. Então, o que muita gente, inclusive, não entende é até isso. A igreja ela é composta por pessoas e pessoas erram. E existe tanto um equívoco na cabeça de quem está no mundo, na rua, fora daquele convívio, daquela comunidade, quanto quem está até dentro da própria comunidade cristã, né? Existe um equívoco onde as pessoas acham que quem está ali dentro é santo, do tipo que não erra. Tem muita gente lá dentro se achando melhor do que os outros. E isso é um equívoco muito grande, porque na verdade, aonde existe a presença humana, inevitavelmente é fato, existe o pecado, o erro, a falha, porque nós somos de fato imperfeitos. Perfeito, só Deus. Né? Pra gente cabe bem aquele versículo bíblico, né, que eu passei a minha adolescência inteira meditando e até hoje fala profundamente ao meu coração, porque é a realidade de todo cristão. Aquele que vem completamente enlamaçado, da cabeça aos pés, imundo, de pecado, e para aquele que já foi lavado no sangue de Cristo, mas isso não faz com que ele deixe de ser um pecador. Então ele continua sendo um pecador. A diferença é que ele foi remido, ele foi lavado,
mas ele continua pecando. E tanto para um quanto para outro, vale aquele versículo que diz assim: a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É porque, na verdade, essa luz vai brilhando cada vez mais à medida que a gente vai buscando a Deus, buscando mudança pessoal, buscando transformação da nossa vida com Deus. E essa perfeição, creio eu, que ela só vai ser alcançada quando fala brilhando mais e mais, é o que a gente está vivendo. Buscando cada vez mais, buscando, a gente vai sendo transformado e a gente vai brilhando cada vez mais. Até esse dia perfeito. Esse dia perfeito certamente não vai ser aqui. Não vai ser aqui, vai ser na glória. Vai ser no céu, vai ser com o Senhor. Enfim, nós estamos vivendo tempos conturbados. E foi isso que me trouxe para essa meditação e é isso que eu queria compartilhar com você. Eu tô falando com um cristão. Se você... quanta baboseira que essa pessoa tá falando. Porque você não acredita em Deus, porque você odeia Deus, porque você não gosta de Deus, porque você não quer saber de Deus. Esse vídeo não é pra você. Não é. E tá de boa, tá tranquilo. Porque quem transforma o coração, quem toca o coração, quem faz qualquer coisa que seja de mudança na vida de um ser humano, essa conexão é entre nós e Deus. Então quem faz é Deus. Então não importa, se você não acredita no que eu estou falando, não perca seu tempo aqui me ouvindo. Mas se você quiser ouvir, fique à vontade. O que acontece? Temos vivido tempos complicados, historicamente falando, politicamente falando. E às vezes eu me vejo assim, né, num mar de sentimentos, e eu imagino que muitas pessoas estejam como eu nesse aspecto, porque eu tenho visto o inimigo das nossas almas avançar com fúria tão grande. A gana de nos devorar, nos destruir é tão grande. Mas junto disso, eu tenho visto o mover de Deus. Para eu que tenho 51 anos de vida, 51 anos de igreja, 51 anos de vida com Deus, 51 anos, sabe,